Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Power Hub Business Dor Esteio. Você que está nos assistindo, você vai ter uma surpresa muito grande hoje, porque nós vamos botar frente a frente duas pessoas de áreas extremamente opostas, mas muito semelhantes. Inteligência artificial versus inteligência emocional. Olha que tema magnífico para nós conversarmos. Como é que será o futuro do trabalho? Vai ser robôs emocionalmente inteligentes ou inteligentes emocionais? Vamos discutir isso agora com dois excelentes profissionais aqui. E mais o Gilberto, o nosso franqueado da cidade de Esteio. Então vamos deixar que cada um se apresente, começando aqui ao meu lado. Olá, então. Oi, pessoal. Todos jóia, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu sou o Leonardo Briz e recebi essa missão aqui, né, de falar sobre IA, mas também sobre inteligência emocional. E eu já adianto uma coisa. Inteligência emocional, ou a falta de, é um dos motivos das pessoas não usarem as IAs. A gente vai falar sobre isso. Olha lá. Bom, pessoal, eu sou Bruno Ribas, trabalho com tecnologia já faz mais de 25 anos, né? Desde os 15, já entregando a idade. Então, implementamos em soluções de inteligência artificial, em soluções de segurança, em diversos perfis de empresas diferentes. E a missão hoje é falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e como que ela vai impactar o mercado de trabalho, como vai impactar as empresas, né? E não só como ela vai impactar, mas sim como já está impactando, né? E o que vem pela frente também. Então vai ser um bate-papo bem interessante. Boa tarde, eu sou Gilberto Zanato, eu sou contador, sou franqueado da Decoves na cidade de Esteio, sou presidente da Power Hub lá em Esteio e hoje nós estamos todos nós aqui confrades dessa nossa confraria. Então, para o pessoal ver o nível, né, e a gigantesca que está a nossa confraria, só analisando os nossos confrades que vão falar hoje sobre o tema de inteligência artificial. Muito bem. Alguns já me conhecem, para quem não me conhece, eu sou Delci Colves, contador e CEO da Decoves Business. Decoves Business, nós usamos o slogan bem mais que contabilidade. Por quê? Porque é uma forma de nós ajudarmos também os empresários com outras situações que ocorrem. E nunca esteve tão em pauta a questão da inteligência artificial e que vai substituir ou que vai tirar vagas dos profissionais. Agora vamos começar uma conversa sobre isso. Vamos falar então sobre inteligência artificial, inteligência emocional e aonde essas situações convergem e divergem. Vamos lá, meu querido Leonardo, a palavra está contigo. Bora, vamos lá. Uma dúvida, né, que a galera sempre tem e o Delci já comentou será que esse lance todo de inteligência artificial, de robô, das coisas fazerem, né, tudo muito rápido, será que isso vai acabar com a minha empresa? Será que isso vai acabar com o meu emprego? Vai diminuir empregos, né? E eu sempre brinco dizendo, olha só, tem uma dúvida, tem uma pergunta que tem que fazer primeiro. Antes de perguntar se a IA vai acabar com o meu negócio ou com a minha forma de fazer, é perguntar, peraí, será que as empresas que estão utilizando IA elas vão comer o meu negócio primeiro, antes da IA? Porque a dúvida é essa, né? E existem aquelas empresas que estão se adequando, exatamente como foi na internet, né? Algumas entraram, algumas disseram, não, esse negócio aí não vai funcionar. E na IA é exatamente a mesma coisa, só que a gente já tem um modelo agora, com a entrada da internet, de que essas coisas vêm para ficar e por que não se adequar? E a gente viu muitas empresas sucumbirem. Então, se no teu negócio hoje, né, e dentro, eu dei uma olhada, né, também, a gente conversa bastante dentro, né, da confraria, principalmente nos negócios que são dos confrades que estão assistindo,
no teu negócio, será que já existe alguém usando IA para otimizar processo, para fazer as coisas mais rápido, para sobrar mais tempo para tu ligar para clientes, ou para tu fazer contato, ou para fazer o teu próprio trabalho? Mas se existem pessoas que estão usando IA para isso, certamente essas pessoas têm uma vantagem. Concorda, Bruno? Com certeza. Eu digo que eu não vejo, sinceramente, muitos nichos, muitas áreas de atuação que não podem ser aplicada alguma solução de IA, né? A IA ela pode ser aplicada desde um escritório pequeno a uma grande multinacional, né? Mas em relação a esse tema de relação com o mercado de trabalho, eu percebo muito assim que a inteligência artificial está sendo muitas vezes usada de forma errada, né? Quando eu vou utilizar a IA mais tradicional, que é, por exemplo, o ChatGPT, alguma que seja um modelo chat, né, que eu vou conversar com a IA, as pessoas, algumas estão utilizando a IA para fazer o seu trabalho, né? E aí não faz sentido. A IA está sendo mal utilizada neste caso. A gente tem que utilizar a IA como um ajudante, como um consultor, uma ferramenta que vai te ajudar a pensar e achar uma solução. Eu acho que um grande risco até da IA em relação a isso é que pode acabar causando, né, criando profissionais medíocres, digamos assim, pessoas que estão dependentes totalmente da IA. Se ficar sem internet, não vão conseguir sentar numa reunião, não vão conseguir redigir um texto ou um e-mail, porque dependem totalmente daquela tecnologia. Então, eu acho que esse inclusive é um dos riscos da IA, que vem ao encontro com a questão da inteligência emocional. Eu penso, já estou vendo que o mercado está caminhando um pouco para isso, que as pessoas dependem tanto daquilo ali, que depois tu precisa pedir para desenvolver um texto, um e-mail, uma redação, o pessoal já não consegue mais. Então, acho que é um grande risco a forma como estamos utilizando, né? Como algumas empresas estão utilizando. Estão usando a IA para substituir. Faz um e-mail e manda aquele e-mail, gera um relatório, não revisa aquele relatório, simplesmente envia. Se uma semana depois você chegar com aquele profissional e perguntar qual era o assunto, o que foi discutido naquele e-mail, o que continha de informação naquele relatório, não sabe. Porque a IA fez e não revisou, né? Então, eu acho que é um grande risco da IA dentro do mercado, assim. Né? E aí vem um pouco ao encontro com essa questão da geração também. Então, tem uns desafios importantes e cuidados em relação ao uso, né? Bruno, te devolvendo a questão. Então, com base nisso que tu falou, isso também serve até para o Leonardo, que está aqui do meu lado. Quais as habilidades principais hoje que um profissional, dependente de qual área que seja, precisa ter para ter a inteligência artificial aliada dele, porque essa pessoa ainda é um ser emocional, né? E como tal, quais as habilidades que ele tem que ter para trazer ela realmente para ser uma aliada dele e ele ser um bom profissional tendo junto com ele uma inteligência artificial servindo a ele? Eu penso assim, tem que ter um pouco de senso crítico, né? Primeiro porque tu tem que questionar. A melhor forma de utilizar a IA, de novo, essa inteligência mais tradicional que as pessoas têm acesso, né, que nem o ChatGPT, que a gente vai ali e conversa com a inteligência artificial, a melhor forma de utilizar essa ferramenta é questionando ela, é conversando com a inteligência artificial. Então, tu tem que ser crítico, tu tem que perguntar, tu tem que saber o que perguntar também. Então, não adianta simplesmente abrir e mandar um prompt, que nem a gente falar, um prompt, faça tal informação para mim, né, gere tal documento, tal conteúdo. A IA ela tem capacidade de gerar muitas informações, mas ela precisa de um bom contexto. Então, eu tenho que dar um contexto para a inteligência artificial. Eu tenho que conversar com ela. Eu estou, hoje, por exemplo, vou participar de um podcast. O assunto vai ser tal. Né? Vamos conversar sobre isso, vamos debater. Então, você tem que conversar com essa máquina. E ela vai te trazer vários insights, várias ideias. Não é, me dê dicas de temas para o podcast de hoje. E aí ela vai te dar dicas aleatórias sem profundidade. Uhum. Então, a pessoa tem que ter um pouco de senso crítico. De novo, não pode usar a IA com uma bengala e querer que ela faça tudo. A pessoa tem que ter um mínimo de senso crítico para que ela conseguir conversar, discutir e também duvidar, né? Porque tem um problema da IA que é a que a gente chama de alucinação. Ela é programada para te entregar a resposta. Se ela não tem, ela vai alucinar, que nós dizemos, né? Ela vai criar uma resposta fictícia, mas é tão precisa que tu acredita que é verdade. Né? Porque ela realmente se passa por humano. Então, ela cria uma história, ou ela te fala com tanta propriedade aquela informação que tu acredita naquilo. Então, por isso que a IA ela tem que passar por um processo de revisão sempre. Eu não posso pegar aquele conteúdo gerado pela inteligência artificial, colocar no e-mail e mandar para um cliente, colocar no relatório e assinar embaixo. Então, até na parte jurídica, o pessoal está usando muito hoje. Já surgiu diversas situações envolvendo processos que não passaram por revisão e gerando problemas judiciais, inclusive. Então, é fundamental ter um senso crítico e fazer uma revisão sempre do conteúdo gerado.
Leonardo, nesse nosso mundo, nesse nosso atual momento que nós vivemos, onde que realmente cada vez mais os sistemas e a própria inteligência artificial tá presente, né, no dia a dia. O Bruno acabou de falar aí, inclusive até na questões jurídicas, e eu andei lendo há poucos dias que em torno de 70% a 80% das decisões tomadas no judiciário aqui do estado do Rio Grande do Sul tiveram auxílio da inteligência artificial. Ou não sei se é na tomada da decisão ou para redigir a tomada de decisão. Então, dito isso, onde é que eles vão se converger? O emocional e a inteligência artificial vão se converger de uma maneira em que ela não que a máquina não substitua o homem. Eu penso assim, tem que... Primeiro existem aquelas primeiras crenças, principalmente do pequeno empreendedor, né, de que isso não é para mim, eu não tenho condições de usar. IA é muito difícil, IA é só para empresa grande, é só para quem tem funcionário, para quem tem um monte de processo, quando não é verdade. É o contrário, qualquer pessoa pode usar. Primeiro elimina essas crenças do meu entendimento. E eu começo a usar para ver, às vezes a gente assiste algumas palestras de inteligência artificial e tal, e às vezes elas são muito complexas para quem nunca viu. Né? Pessoal, olha, mesmo que seja um chat GPT, pessoal olha assim, caraca, eu tenho que escrever esse monte de prompt aqui, cara, eu nunca nem ouvi falar dessa palavra, agora eu tenho que sair escrevendo, conversando, e aí a primeira coisa que faz é trava, né? A galera trava, se eu já nem sei fazer esse negócio e já começou difícil, eu vou seguir fazendo meu negócio aqui e não passo nada. Agora, nem o Bruno comentou, a gente conseguir conversar e entender que eu gosto de pensar nela como um funcionário, né? O ChatGPT é $20, né? Tá mais ou menos isso, né? Por mês. Poxa vida, onde é que eu ia conseguir um funcionário por $20 que me ajudasse a escrever os meus scripts? Que me ajudasse a escrever uma palestra nova, um treinamento novo? Só que a gente precisa alimentar ele, né? E é tão simples de usar que até criar um prompt é uma linha de comando que a gente dá nas IAs de chat, né? Então, a própria IA pode me ajudar a criar o comando do prompt. Então, olha que lance isso, né? Ela mesmo me ajuda. E eu sempre acredito assim, se a gente tem um primeiro passo, em qualquer coisa na vida, né? Mas isso também. Se a gente tem um primeiro passo de olhar e ver que funcionou, poxa vida, eu sou nutricionista. Poxa, nutricionista, eu vou lá, escrevo o cardápio, eu avalio. É lógico que esse é um cuidado, né? Não, agora todo mundo quer entrar aqui, eu largo no formulário e vai cuspir o resultado lá no final com a dieta lá e eu entrego isso sem olhar, aquele negócio das decisões, não vai funcionar, claro. E aí a minha experiência com a IA vai ser muito ruim. Agora, se eu uso para me ajudar e eu começo a treinar ela com prompts, escrevendo, olha, só isso, eu penso isso, eu trabalho dessa maneira, começo a dar exemplos e eu começo a ver resultados, assim como se fosse um ser humano e como se fosse um colaborador nosso, a gente começa a confiar. E eu começo a ver resultados, olha só, eu levava 15, 20 minutos para escrever uma dieta no final da consulta, mas agora eu dou 2 cliques e já tenho aqui a dieta, revisei, opa, tá tudo certo. E a gente começa a confiar. E que nem o Bruno falou, eu começo a conversar com ela. Né? A gente tem um monte de chat lá no chat GPT, vários chatzinhos, né? Aí tem um chat de inteligência emocional, um de cada treinamento, e tem um chat que sou eu. Né? Então, tudo que eu penso, eu coloco lá no chat. Aí eu penso disso, eu entendo essas coisas lá. E aí quando ele me responde, ele responde falando assim que nem eu. Até com as expressões, né? Parecidas, né? Comigo. Só parece que sou eu respondendo lá. Mas revisar para ver se está certo. Até para colaborar, eu penso assim, a inteligência artificial ela é a tecnologia mais acessível, né, que foi lançada até hoje. Porque pensa assim, quando foi lançado no computador, era difícil fazer um consórcio para comprar um computador, né? Quando foi lançado um smartphone, um iPhone, tinha que importar, era muito complexo, era muito caro. A IA é gratuita. Então, é uma tecnologia inclusiva, é uma tecnologia acessível. Realmente, muitas depende do tempo da pessoa ou do empreendedor dedicar um tempo para conhecer, né, e aprender a utilizar a ferramenta, porque ela é uma ferramenta inclusiva.
né? Então ela tem um potencial e cada um pode explorar. Até tem um número interessante também, o quanto é o alcance dela, eu gosto de falar. Tem uma informação, números, né? Eu gosto muito de números, como eu trabalho na parte de tecnologia, só um comparativo da evolução e o uso da inteligência artificial ao longo do tempo, tá? Por exemplo, os smartphones demoraram 16 anos para atingir 1 milhão de usuários, tá? 100 milhões de usuários, 16 anos. A internet demorou 7 anos para atingir 100 milhões de usuários. O Facebook demorou 4 anos e meio. O ChatGPT, 3 meses. Entende? Então, olha como é uma tecnologia disruptiva, né? Ela tá mudando o mundo realmente. Então, em apenas 3 meses, ela quebrou todos os recordes de acesso e usuários e o consumo dessa ferramenta. Então, realmente é uma ferramenta que está aí para ser utilizada, né? Já faz parte do dia a dia, não é hoje. Já uma tecnologia está há 3 anos, né, disponível, e a cada dia, cada mês que passa, ela vem trazendo novidades e mais recursos, né? Então, é importante estar acompanhando, sim. Vamos escutar o que o Gilberto tem para nos dizer, Gilberto, a respeito tu que lida com números, assim, que nem eu, que nem o nosso dia a dia aí. Onde é que tu vê que a inteligência artificial, ela se encaixa e que forma a gente pode fazer uso dela de uma maneira que nós também não sejamos substituídos? Tá, então assim, ó, primeiro, o ChatGPT, a primeira vez que eu ouvi falar em ChatGPT foi minha filha, a mais nova, que chegou em casa do SESI, né, falando de ChatGPT, isso é uns 2 anos e pouco atrás, 3 anos talvez. Então, foi a primeira situação que a gente vem, né, as tecnologias já vêm pelas crianças. E no workshop que o Bruno fez, inclusive ele disponibilizou na época o pessoal da confraria, foi aonde eu realmente comecei a entender. Aquela tua aula lá foi muito legal. A Juliana lá em casa também participou. E a partir disso eu tenho usado, eu tenho visto. Como nós estávamos falando antes aqui, apesar de Gilberto ser contador, também eu sou meio metido a programador. Então tem algumas situações onde eu trabalho com Power BI. Eu conheço o Bruno também há quase esses 25 anos que ele falou. Então, eu sempre trabalhei muito com Excel e Power BI e ajuda muito nessa questão da programação, né? Tu ir lá fazer uma fórmula direitinho, onde ela vai te dar um total certinho, onde ela vai te facilitar. Mas, que nem o Bruno também comentou, tu tem que saber o que tu está perguntando e tem que saber o resultado que tu quer. Né? Perguntar por perguntar, ela não vai te responder, tu não vai chegar a lugar nenhum. Então, tu tem que estar bem ciente, tem que conhecer o assunto. Então, por isso que eu digo, a questão do nome sugestivo esse da Microsoft, né? Que vamos falando em português, copiloto, é que tu vai ser o piloto. E a ferramenta vai te auxiliar, vai ser o teu copiloto. Então, quanto tu tiver com o pensamento que tu está no comando e a tua intenção, vamos dizer, ser o teu posicionamento que vai definir o resultado, a IA vai ser sempre um funcionário, vai ser sempre te ajudando. Não, ela não vai ter autonomia, né? Porque é tu que está comandando. Então, nesse sentido. E nesse nosso atual momento que a gente está vivendo, ainda a gente está, acho que, engatinhando na questão de robótica, na questão da inteligência artificial embarcada dentro da robótica. Bruno, tu que é da área de TI, a área de inteligência artificial, tu que dá aula disso aí, nos explica um pouco como que está hoje a situação da inteligência artificial na robótica mesmo, sabe? Sim. Porque a gente olha esses filmes, o Eu, Robô e outras coisas aí a mais, tu vê aqueles robôs fazendo tudo, né? Desde lavar louça até cortar cabelo. Então, que não deixa de ser um sonho que vai se tornar realidade. Mas como é que está hoje? Eu digo vai se tornar realidade porque por causa da evolução, né? Claro. Isso aí ninguém vai contestar isso. Mas como é que está e o que tu vê assim como riscos hoje, riscos reais? E aí esse já serve, já empurra até pro Leonardo, que tem a ver com a emoção dentro
de uma máquina. Sim. Bom, na verdade, assim, a robótica somada com a inteligência artificial, ela está mais avançada do que a gente imagina, tá? Porque a gente não vê muito isso, né? Mas se quem está assistindo aqui pode pesquisar depois, inclusive no próprio YouTube, como funcionam os armazéns de depósito da Amazon nos Estados Unidos, tá? Praticamente 90% da operação deles é robótica. Tá? São centenas de robôs movimentando. Eu vi pessoalmente isso. São centenas de robôs assim se movimentando dentro de um pavilhão, né, de um depósito gigante. E aqueles robôs ele tem um certo tipo de inteligência artificial embarcada, né? Hoje o que acontece? A tecnologia ainda tem algumas limitações da IA, né? Porque os grandes centros de processamento de inteligência artificial, eles dependem de questão de alto consumo de energia, grandes data centers. Então, esses robôs, alguns são programados para executar determinadas funções, outros já possuem uma IA embutida ali, né? Então, mas no momento que essa IA ela não depender tanto mais desses grandes centros de processamento e couber num dispositivo menor, né? Então, aí sim, nós vamos ter uma evolução, né? Uma escala muito maior de aplicar essa tecnologia dentro de um sistema autônomo, dentro de um robô e tudo mais. Então, isso, acredito que a gente está mais próximo disso, né? Porque essa tecnologia já existe, ela só ainda digamos assim, exige altos investimentos para isso, né? Então, por isso que não é toda empresa que tem acesso a esse tipo de tecnologia, esse tipo de equipamento com uma IA embutida. Mas acredito que no futuro próximo, sim, até porque nós temos agora uma evolução, né? Então, nós temos a inteligência artificial, ela depende muito da capacidade de processamento, né? Consome muita energia, é um investimento altíssimo para montar um centro de processamento de IA. E no futuro próximo se fala muito em computação quântica. Vocês já ouviram falar esse termo, né? Está chegando aí os processadores quânticos. São processadores que têm uma capacidade de processamento absurda. E aí já se imagina a capacidade de somar um processador desse tipo, né? Com a inteligência artificial. E aí tu consegue, num componente pequeno, né? Pequeno, do tamanho de um celular, carregar uma inteligência artificial sozinha, autônoma, né? Então, estima-se que sim, dentro de algumas décadas, talvez, a gente vai ter a capacidade de enxergar mais, né, esse mundo de robôs autônomos, né? Que é coisa do futuro, de filmes. Já existe, mas em pequena escala, mas imagina-se sim que em alguns anos a gente tenha isso uma escala maior. Hoje a questão da energia é um negócio, quase um limitador, assim, né? Mas tanto com os computadores quânticos, que já tem um montão de testes, né, aparecendo. E toda hora vem um teste novo, alguma coisa assim. E novos materiais, né? Para baratear a parte de alimentação desse negócio todo. E já tem muita coisa funcionando, assim. E a gente nem sabe, será que é tão longo assim, né? Quanto será? O seu horizonte é curtinho, né? Também. É que as coisas evoluem muito rápido hoje, né? A questão da tecnologia, então nem se fala. Tu estava mostrando aí os dados antes, né, Bruno? Um levou 7 anos, um levou 3 anos, outro levou 4 meses, outro levou, sei lá, bem menos. Cada vez as informações elas vão chegando mais rápida, né? E pelo que esse tempo estava vendo uma matéria sobre a computação quântica, que um cálculo feito por um computador que os ingleses desenvolveram, uma computação quântica, o computador normal levaria em média 2 anos para fazer o cálculo. Ele fez em 6 minutos. O mesmo cálculo que o computador normal levaria 2 anos. Exato. E não é um computador normal simples, né? Seria um computador normal, provavelmente um grande servidor. Não, um grande servidor. Ou seja, uma grande estrutura de computação do atual momento. E o computador quântico levou 6 minutos. Ou seja, aí se tu for analisar como que funciona, muda totalmente as estruturas, é um pensar fora da caixa, né? E aí também entra aquilo, né, que hoje, se a gente olha a evolução das coisas como estão evoluindo, que qualquer celular que nós temos aí, ele é 100 vezes mais potente do que o computador que fez os astronautas ir à Lua, né? Ou seja, qualquer celular hoje ele é 100 vezes mais potente. Então, olha o que evoluiu a tecnologia. Então, antes mandava um foguete para a Lua e ele só ia,
e no caminho ele largando os pedaços por aí, né? Hoje ele vai e volta, né? ele dá ré, né? Que nem o outro diz assim, foguete não dá ré. Agora dá ré. Então, é bem isso, né? E o que a gente pode pensar, ou nem mais pensar, assim, colocar em prática mesmo, no nosso dia a dia. Lógico que eu pegar aqui o meu celular, eu tenho ali o aplicativo do Gemini e outros chat GPT ali que a gente consegue buscar informações. Mas na prática, no dia a dia, automações de processos dentro das empresas, como é que a gente pode fazer com que isso gere resultados econômicos para a empresa? Eu sempre digo assim, primeiro, né, essa questão do senso crítico, tá? Mas pensando em realmente utilizar de forma prática, tá? Tem processos que a gente pode automatizar com o ChatGPT ou com qualquer outra IA. Mas eu já costumo dizer assim, quanto tempo demoraria fazer uma pesquisa, uma forma bem prática de utilizar, tá? Uma pesquisa de mercado. Pretendo abrir uma nova empresa, um novo segmento, ou quero expandir a minha empresa, né? Quero testar um produto. Quanto tempo tu ia precisar para fazer uma análise de mercado, para fazer um estudo de mercado, para estudar uma região específica? Possivelmente ter que contratar consultores, né? Empresas que vão fazer pesquisa de mercado. Então, eu tenho que fazer um grande investimento para isso. Hoje, dentro do próprio ChatGPT, dentro do Google, né, o Gemini, tem recursos de DeepSeek, que a gente diz, né? Que ele é um explorador, ele busca informações. Uhum. Então, é uma ferramenta fantástica para se utilizar. Então, pesquisem, né? Procurem por essa ferramenta, está disponível, é gratuita, inclusive, tanto dentro do Gemini, que é a inteligência artificial do Google, quanto na inteligência dentro do ChatGPT, que é a ferramenta de busca. Ele é um Google bem melhorado, tá? Então, por exemplo, se eu pedir lá, eu pretendo abrir uma sorveteria na cidade de Canoas, né? Me ajude a montar um plano de negócios, com os desafios, com os benefícios, com tudo. Então, tudo que eu demoraria meses, talvez, para montar um plano de negócio completo para uma empresa, eu monto em minutos com o ChatGPT, com o Gemini, né? Porque ele vai realmente buscar as informações sobre o mercado, vai buscar isso online, tá? Não vai pegar só a base de conhecimento dele, vai buscar sites, vai buscar notícias, vai buscar todas as informações relacionadas a este tema e no final vai fazer uma pesquisa, muitas vezes pesquisa em 200, 300 sites, site do governo, para ver como que as empresas estão arrecadando naquela região, crises naquela região. Então ele busca todas as informações sobre o que eu estou pedindo para ele. E no final ele me entrega um relatório e ainda um plano de negócio. Então o tempo que eu demoraria para fazer isso. Então eu já digo assim, uma das formas muito práticas de se utilizar é começar a utilizar dessa forma, né? Busquem por este recurso, é um recurso muito interessante. E o outro, é claro, né? Utilizar o chat de forma tradicional, que nem eu dei o exemplo. Eu estou com uma dúvida num projeto, num processo, num produto, começar a conversar com a IA sobre isso, para ter insights, ter ideias de como melhorar esse produto, esse processo, e aí a partir dali tu começar a realmente usar ele como um assistente, que é o principal objetivo, né? Eu diria assim, o que é que hoje, independente do tamanho da empresa, né? A empresa maior já tem mais recursos, já usa e tal. O que é que hoje no teu negócio, independente do tamanho, tu faz repetidamente? E Leonardo, nessa questão assim, de inteligência artificial e inteligência emocional, normalmente eu às vezes eu recebo algum texto, alguma coisa, e quando eu termino de ler ele, eu vejo que aquele texto ele não tem vida. Ele é bem escrito, mas ele não tem vida, ele não tem energia, ele não te causa uma emoção, porque ele foi escrito por uma inteligência artificial, às vezes por e-mails que tu recebe, alguma coisa assim. Onde é que entra a questão, eu acho que é aí que impacta mais a inteligência emocional com a inteligência artificial, porque nós, seres humanos, a gente tem essa capacidade de sentir a emoção. E às vezes quando impacta essa inteligência artificial, eu rejeito aquilo. Sim. Eu rejeito aquilo. Então, isso não pode causar um problema a nível de mercado. Agora estou levantando uma questão. Eu entendo que para algumas pessoas, sim. Porque, por exemplo, eu uso bastante o chat no meu negócio. Então, se eu tô rodando lá o meu Instagram e eu paro às vezes para ler um post, é relativamente simples para quem usa tu olhar e identificar, olha só, texto todo IA, tem uma facilidade nisso, né?
Eu fiz aniversário em julho, recebi vários parabéns e tal. E um tava assim, Leonardo, parabéns, tal, um texto, tá? Parabéns, tal. E no final dizia assim, você quer que eu acrescente mais alguma coisa? A pessoa copiou e esqueceu de tirar o final. Poxa, eu podia ter tirado o finalzinho, né? Agora, cai lá naquele senso crítico que o Bruno comentou. Quero gerar um post que eu vou fazer, quero gerar uma legenda. Eu gero a legenda. E antes a gente sentava e fazia e levava ali 10, 15 minutos para escrever, só que o que a gente não se dá conta é que ao escrever a gente também perde tempo usando o nosso senso crítico. Então tu escreve, apaga, escreve de novo, aí tu olha todo o final, não, isso aqui eu não gostei, e a gente refaz. Só que com a IA, as pessoas querem que ela faça e esteja pronto, né? Então, o que eu faço? Gero, e aí olha, isso aqui não tem muito a ver comigo. Vou trocando, isso aqui não é dessa forma, eu vou escrever do meu jeito. Só que eu aproveito para fazer um negócio. Eu vou lá na IA e digo, olha só, a partir de agora, esses termos que tu colocou não é para usar mais. Eu não uso esses termos, eu uso esse e esse. Aí na próxima ela diz, então beleza, já entendi. Na próxima eu vou usar esse. E aí tu, apesar que tem IAs que humanizam o texto, né? Mas humanizar da tua forma. Porque a pessoa quer, a gente falou disso, a pessoa quer te ouvir ou te ler. Não é o... Eu entrei numa mentoria agora. Dentro dessa mentoria, tem uma IA do meu mentor lá. E como é que a IA responde? A primeira pergunta que eu já larguei lá, ela me respondeu com um "bah" na resposta. Porque é a forma que ele fala. Ou seja, a IA está treinada e é essa assim, ó, extremamente difícil de saber se eu estou conversando com ele ou com a IA. Não consigo discernir. Mas teve um treinamento, né? Teve uma aproximação. Ele releu com certeza, ele olhou, treinou ela. Não, agora tá interessante. Porque as pessoas percebem, certamente. Concluindo até essa parte, conectando com a tua pergunta, existe justamente isso, né? Muitas pessoas estão utilizando a IA, que eu disse, de forma errada. Pega tudo isso daqui, monta para mim e eu vou dar o exemplo do post, né? Vou postar o documento, vou mandar um e-mail. Quando o ideal é tu utilizar a IA para ela te ajudar. Por exemplo, eu vou ter que fazer um artigo, ou fazer uma publicação no Instagram, que seja, sobre um tema do momento, né? Qual é o ideal, qual é a forma ideal de utilizar a IA? Busque notícias sobre tal tema, que é o tema do momento, e resuma para mim em diversas fontes. Eu quero diversas fontes e um resumo. Aí que vem a automação do processo. Em vez de eu ler 10 matérias extremamente extensas, eu vou ler um resumo dessas 10 matérias. E aí eu vou ter a minha conclusão e eu vou colocar a minha identidade naquele conteúdo que eu vou criar. Seja um artigo, seja uma postagem, tudo mais. Então, aí que está a economia de tempo que a IA pode me trazer, né? Em vez de eu ler 10 notícias, 10 artigos complexos ou extensos, eu vou ler um resumo e a partir desse resumo eu vou colocar a minha identidade. Então, essa que é até porque a partir desse momento eu tenho ciência sobre esse tema. Se me perguntar daqui, que nem eu dei o exemplo antes, se me perguntar daqui uma semana sobre isso, eu li sobre isso. Não peguei o ChatGPT e fez tudo sozinho para mim, publiquei, eu nem lembro mais o que foi publicado. Então, aí que está a questão da forma adequada de se utilizar. E mais um detalhe importante até, você acha que muita coisa a gente já vê na IA, já vê a inteligência artificial no dia a dia, né? No e-mail, no Instagram, na rede social em geral. Existe uma teoria, eu gosto de trazer pontos, né? Existe uma teoria chamada internet morta, tá? Que se estima que hoje nós já estamos com mais de 50% do conteúdo na internet sendo gerado por inteligência artificial, tá? E aí se estima que quando chegar em torno de 70% a 80%, ou seja, é algo logo, então é uma teoria, né? Não é uma comprovação científica, é uma teoria. Que quando isso acontecer, a internet ela vai estar morta, entre aspas. Por quê? Porque todo o conteúdo, a inteligência artificial, ela é treinada com conhecimento, né? Principalmente conhecimento disponível na internet. Só que no momento que o conhecimento que tu vai adquirir já é um conhecimento artificial, ou seja, as imagens, os vídeos, os textos já foram gerados por IA, ela perde esse lado humano, digamos assim, esse lado mais humano e acaba sendo mais máquina. E a gente vai começar a ver algumas imagens estranhas, distorcidas, ou textos que não fazem tanto sentido para nós. É um problema que eles chamam de internet morta, porque a base de conhecimento das próximas gerações da IA são de conteúdos artificiais, né? E aí ela perde a sua prática, a sua eficiência. E a internet está cada vez mais o mundo dos robôs, dos bots ali que ficam respondendo um monte de mensagens iguais. Isso é bem comum ver para aumentar engajamento, aumentar tráfego. Então as pessoas vendem robôs de engajamento. Na verdade são IAs que ficam fazendo isso. E aí está também derrubando a internet isso, que vai acabar gerando uma redução na sua qualidade.
E com isso aí, Bruno, e que tu comentou aí sobre a internet morta, isso também, de repente, nos remete para nós nos questionarmos e levantar a possibilidade de daqui a pouco essas informações que não seriam mais uma informação vinda do humano, e sim da própria máquina, ela tratar isso de uma maneira que lhe seja melhor. Pelo menos é esse ponto que eu estou vendo. Porque se ela vai substituindo aos poucos uma informação que foi gerada em, não vou dizer milhões, mas milhares de anos de história, e foram sendo colocadas aos poucos para dentro da internet, para dentro de todo esse mundo cibernético que nós vivemos, e daqui a pouco, se ela mesma começa a gerar essas, ela vai mudar. O Platão vai ser uma lata. E aí já começa a mudar a história da humanidade de um período, né? É um risco, né? Exatamente esse é o risco, que a base de conhecimento ela passa a ser totalmente errada, digamos assim, né? E ela vai evoluindo, né? Ela vai cometendo esse erro assim com o tempo, até pela questão da alucinação, né? Pela questão de sempre entregar uma resposta. Então ela está sempre criando conteúdo. Só que o grande problema não é a IA fazer isso. O grande problema são as pessoas que estão utilizando a inteligência artificial dessa forma, né? Como qualquer tecnologia, seja qual for, a tecnologia nuclear, agora temos a IA, temos as tecnologias relacionadas à parte de segurança da informação. Qualquer tecnologia ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. E o grande problema é que algumas empresas, algumas pessoas enxergaram na inteligência artificial uma oportunidade de criar robôs que ficam ligando para as pessoas tentando dar golpe, né? Robôs que ficam mandando mensagens no WhatsApp, robôs que ficam no Instagram tentando capturar informações ou gerando informações só para gerar engajamento. Então, está tudo relacionado a como que está sendo utilizada essa tecnologia. E aí, no fim, acaba muitas vezes trazendo um resultado negativo. E esse resultado negativo impacta muitas vezes na formação dos jovens, né? Que eu acho que ali é que pega mais ainda, né? Certamente. E existe, já está começando um movimento assim, né, nas redes sociais, inclusive, sobre conteúdo, né? Que há um tempo atrás, ter conteúdo era super importante, né? Só que agora tá tão fácil de ter e muito gerado por IA que parece que tem uma disrupção, assim, para quem tem mais consciência de, cara, beleza, conteúdo eu leio em qualquer lugar, vamos pesquisar aqui e vai, né? E as pessoas querendo mais conexão, só que isso só acontece com quem está num patamar de maturidade maior, né? Quem está formando a sua maturidade, formando seu caráter, como é que vai discernir a diferença dessas duas coisas, né? Saiu há pouco tempo atrás, né? Não vou lembrar o nome, tem uma doença já caracterizada, né? De jovens criada por relacionamento com IA, né? Então, de tanto se relacionar amorosamente com a IA, que já tem uma doença com o nome diagnosticando isso, de que a pessoa já não consegue se relacionar com mais ninguém, porque a IA ela sempre diz que tu tá certa, né? Ela nunca diz, mesmo que tu diga assim, não, isso aqui eu fiz totalmente errado, ela vai dizer para ti, parabéns por admitir o teu erro. Ela vai dizer, ela não vai dizer que errou mesmo. Então ela nunca vai contra. Ela vai dizer, boca aberta, tu errou mesmo. E gera a percepção da pessoa de que eu preciso. Para adultos já é meio complicado, né? Imagina quem está na formação, na sua juventude, saindo da criança para a adolescência, que seja, de eu tô sempre certo. Beleza, meus pais aqui ficam dizendo que eu tô errado. Não, só um pouquinho, deixa comigo aqui, ó. Meu pai falou isso. A IA vai dizer, não, vai por ti. Seus pais são assim mesmo. Tu tá certo. Ela vai dizer isso. E aí cria todo o estigma de que, viu, eu tô certo. Como é que vai ser o futuro desse adolescente aí? E possivelmente vai ser uma geração mais dependente ainda da inteligência artificial do que a geração que está no mercado hoje, né? Então, uma geração que está crescendo com o uso da inteligência artificial para fazer o seu trabalho escolar, para tudo. E aí vai ser uma geração mais ainda dependente, com menor senso crítico, né? Até outro dia eu estava vendo um artigo também, em um vídeo na internet, estava mostrando justamente sobre isso, né? Os alunos questionando, por que eu vou fazer um trabalho extenso sobre Napoleão, se eu posso pedir para a IA desenvolver um conteúdo para mim, eu monto ali o trabalho e entrego, né? E aí tu vê de novo como está errado nossa forma de utilizar,
né? Não é tu pedir, o ideal não é tu pedir para a inteligência artificial desenvolver um trabalho para ti sobre Napoleão Bonaparte. É, na verdade, pedir para ela se comportar como Napoleão e tu entrevistar ela, de repente. E tu imagina a possibilidade de tu entrevistar Napoleão e entender tudo o que ele fez, por que ele fez e como que isso que foi feito lá atrás da Revolução Francesa afeta a nossa vida hoje. Aí que faz o sentido de utilizar a inteligência artificial, né? Em vez de tu pedir para ele fazer para ti, peraí, vamos aproveitar essa base de conhecimento gigante e aprender com isso de fato. E aí depois eu vou desenvolver um trabalho e eu vou saber realmente, né, sobre esse tema, sobre esse conteúdo. Então, de novo, está relacionado à forma como muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, utilizam a IA. Né? A forma, digamos assim, não adequada, né? Não ideal. Mas aí, Bruno, a gente não corre o risco, como tu falou há pouco, que ela inventa muita coisa. Aí eu vou entrevistar o Napoleão e ela vai me dar as respostas dela, não as respostas do Napoleão lá. Não corre esse risco também? Corre, mas aí vem a questão da forma ideal de utilizar, né? Tudo está relacionado ao contexto. Então, por exemplo, o que é o ideal? Eu pesquisar antes quais são os principais livros da literatura que trazem informações mais reais sobre Napoleão, né? E aí eu pedi, com base nestes livros, nessa literatura, né? Quero conversar com você como se fosse Napoleão, por exemplo. Então ele vai usar aquela base de conhecimento para te trazer as respostas. Não vai pegar uma base de conhecimento aleatória, não oficial, né? Ou vai minimizar o risco dele delirar, né? Dele alucinar. Então tu tem que dar um contexto mais apropriado. E uma boa forma de dar esse contexto é sempre usar a literatura, né? Que é a literatura, né, assim, uma base de conhecimento mais oficial, né? Mais conceituada. Então eu vou utilizar essa base para que ele responda a partir daquele conteúdo. Principalmente se foi escrito por ele e tal, né? A gente fez isso no estoicismo. A gente criou uma... O estoicismo tem 3 grandes filósofos, né? Aí a gente criou um chat que é uma conversa... A gente queria saber como seria uma conversa entre os 3 grandes filósofos dessa filosofia. A gente alimentou ela com tudo que a gente tem, com os principais livros de cada um e tal. Não é tanta coisa assim, né? Porque é da antiguidade. E aí saiu uma conversa. Quais são eles? Epicteto, Marco Aurélio, que é o imperador, né? Marco Aurélio, e o Sêneca. Sêneca era tutor do Nero, inclusive. Então, 3 grandes. Foi uma conversa bem interessante, os 3 falando sobre a filosofia. São esse tipo de cultura que eu acredito que a inteligência artificial, ela realmente ela vem para ajudar muito, né? Lógico que a gente sabe que tantas outras sendo bem utilizadas e tendo o homem emocional como provedor, eu acredito que vai realmente trazer um acréscimo para a humanidade. Mas corremos o risco da mediocridade também que a gente percebe assim que a grande massa está correndo para esse caminho, né? A gente percebe no dia, assim, né? Com cada um de nós, né? Então, tipo, eu tinha um arquivo gerado que era o meu arquivo de conteúdos. E aí, toda vez que eu tinha um conteúdo, eu ia lá, escrevia. E um dia eu só vou procurar um conteúdo. Eu tenho ali tudo que eu escrevi. Agora, para escrever, se tu não te der uma forçada, para aí. Tu meio que... Tu perde a naturalidade de escrever. Né? Então, parei. Faz um tempo que eu não escrevo um negócio. Parei. Vou escrever aqui, ó. E aí vou vir me treinar de novo. Isso é que nem usar a calculadora e fazer conta de cabeça. Né? Hoje em dia, ninguém faz mais. Exatamente. Porque tem ali. Vem ao encontro a questão de como a gente utiliza de fato, né? Como eu disse, o ideal é tu utilizar como um auxiliar, né? E não para executar, né? Então, a forma como você utiliza... e aí isso vem ao encontro também com algumas questões de novo da direção, né? Existe um medo dessa direção futura que vem, porque é uma geração que tem a preguiça, digamos assim, causado pela facilidade da tecnologia, não só da IA, né? Então, pra gente voltar no tempo aqui, na nossa época, como é que a gente fazia trabalho? Ia pra biblioteca, né? Então tu precisava dedicar um tempo para estudar, precisava dedicar um tempo para criar um trabalho, criar um conteúdo, né? E de anos para cá, isso ficando cada vez mais fácil, né? Agora com a IA se tornou muito mais simples ainda. Então, a questão do imediatismo, a questão da dificuldade de lidar com a frustração, né? Isso também é um problema, eu acho que de repente entra mais na tua área, né? O Leonardo pode falar um pouquinho mais. Mas a tecnologia também, eu acho um risco nisso, né? Então, a gente tem que ter um olhar
específico para isso, né? E como utilizar a inteligência artificial ou a tecnologia como um todo, mas de uma forma mais segura, né? E pesquisar, né? Olha só, eu tenho uma loja física. Como é que a IA pode me ajudar aqui na minha loja? Tem zilhões de maneiras, né? Imagina, para criar propaganda, para criar imagens que nunca na vida vai existir. Quero vender lembrando da loja de instrumento musical, quero vender uma bateria aqui, pois eu vou criar em 10 segundos uma imagem de um elefante tocando uma bateria. Ninguém tem isso. Vai chamar atenção. Poxa, esse é um negócio legal para usar. Então, tem muita coisa. Quero criar uma música com o nome da minha loja. Poxa, 2, 3 cliques, criou uma música lá, como tu quiser. Então. Mas usar a nosso favor, né? Como eu posso usar. Eu não sei se é real ou não, mas são informações que a gente lê, que a gente recebe e faz pelo menos a gente refletir e pensar. Que dizem que a nossa geração, porque nós somos um pouquinho mais... Tu ainda é novo, né, Bruno? Mas eu, Leonardo, Gilberto, a gente já rodou um pouquinho mais. Né? Ainda estamos bem novinho, o nosso carro ainda funciona legal, mas já estamos rodados. Mas a gente ouviu falar que a nossa geração, que hoje estão aí no mercado ativo ainda, é a última geração de evolução, porque os jovens que vão vindo, eles não vão ter uma evolução no ganho intelectual, ou seja, eles não vão deixar nada para as próximas gerações sem serem ajudados pela IA. Ou seja, a IA seria a ferramenta que faria com que eles evoluíssem. Não pelo conhecimento deles, mas sim pelo conhecimento que vai ficar gerado por nós lá dentro. O que vocês acham dessa informação? Eu não sei, eu sou bem... Eu tenho as minhas restrições sobre quando se fala em IA, não porque eu não acredito nela, porque eu acho ela está aí, ela funciona, mas pelo fato de que ela ainda não tem emoção. Se ela vier a ter emoção, eu acho que o ser humano está correndo sério risco. Eu sempre faço uma pergunta. Vou responder uma pergunta com uma pergunta, mas será que se nós fizéssemos essa mesma pergunta para os nossos avós, eles nos vissem de criança e diziam, olha essa geração aí, nós de Sim. 12, 15 anos, né? E essa geração aí, será que eles não diriam, essa geração não quer nada com nada, eles não estão aprendendo nada, eles também não às vezes o processo de evolução, ele causa isso, né? E quando a gente está no nosso momento do tempo, parece que as coisas teoricamente estão piorando de alguma maneira, né? Eu pergunto, será que os nossos avós não diriam que a nossa estaria piorando lá naquela época também? Não, com certeza, né? Com certeza, porque que nem eu estava comentando ainda com um cliente nosso ontem, referente a próprias músicas, né? Que quando nós éramos jovens, ali, 17, 18 anos, nós ouvia Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Rita Lee, e assim vai, né? Hoje, se tu pegar a geração de hoje, eu não sei qual é as músicas, eu sei que é uma barulheira lá, que eu não consigo botar nome no personagem que está cantando, e nem se é o personagem, se não é uma inteligência artificial fazendo a música lá. Mas eles curtem, gostam, e nós vamos dizer que aquilo é uma anticultura, que aquilo é antimúsica, mas eles é a música deles no momento. Os nossos pais já curtiam outro tipo de música. Diferente da nossa, né? Os nossos avós curtiam outro tipo de música. Eles diziam que Rita Lee não era. Que é esse tipo de música aí? Não, bem isso. Então, é um exemplo claro disso que tu falou, né, Leonardo? Que talvez a gente não tem uma bola de cristal para ver o futuro, mas a gente vê que com a evolução que a gente pode prever algumas coisas, né? Sim. Mas a gente prevê crescimentos. Agora, da questão aonde que a inteligência humana
vai estar associada à inteligência artificial, emocional e artificial. Eu acho que, na verdade, com o passar do tempo, né, uma opinião particular, a gente vai estar cada vez mais dependente, né? A humanidade estará mais dependente da inteligência artificial. Né? Então, como já estamos na tecnologia hoje? Hoje a tecnologia, como um todo, ela controla o nosso sistema de energia, né? Ela controla o sistema de segurança, ela controla tudo. Né? Então, depende de uma tecnologia. A IA é mais uma tecnologia que vai acabar se plugando nas demais, né? Então, ela vai controlar o sistema de distribuição de energia, ela vai controlar sistemas de hospitais, ela vai controlar tudo, né? Então, essa é uma tendência que vai chegar. A questão é quando. Aliado a isso, até já conectando um pouquinho a tua pergunta, Delcy, existe, hoje nós utilizamos uma inteligência artificial generativa, tá? Um conceito técnico. O ChatGPT, o Gemini, que a gente chama de generativo porque ela gera informações a partir de um conhecimento que ela já tem, tá? Existe a inteligência artificial geral, tá? Quer dizer, não existe, ela tá no horizonte, né? A inteligência artificial geral, ela é a inteligência artificial que ela tem capacidade, né, de aprender sozinha, desenvolver novas formas de pensar, novos raciocínios diferentes do que ela foi treinada, né? Inclusive é a inteligência artificial dos filmes lá, que a inteligência artificial invade domina o mundo e tudo mais, né? Exterminador. É mais ou menos a inteligência artificial do Exterminador, né? Então é a inteligência artificial que Matrix. realmente... É por aí, né? Só que assim, se estimava, né, com base na tecnologia, que a gente não chegaria nisso, né? Ou não chegaria aí, né, nesse tipo de tecnologia de inteligência artificial geral antes de 2200, tá? Quando surgiu, tem um outro gráfico interessante, quando surgiu o ChatGPT, essa estimativa caiu para 2090, tá? Porque chegamos na inteligência generativa, então já estamos mais próximos. Depois da segunda, terceira, quarta e agora a quinta geração do ChatGPT, que vai fazendo com que ela fique muito mais inteligente, muito mais capaz, inclusive a própria inteligência artificial generativa que a gente usa hoje, ela é usada para chegar nos códigos, chegar na programação ideal para a inteligência geral. Então ela é usada também para testar, né, para validar as funções. E hoje já se estima, por exemplo, já tem alguns otimistas falando que em 2035 a gente vai ter inteligência artificial geral. Tá? Isso é a nossa época ainda. Nossa época. Então, isso é uma ruptura gigantesca, né? Porque essa é uma inteligência artificial que vai ter capacidade de buscar novos conhecimentos. Ela vai buscar exploração espacial de uma forma muito mais eficiente do que a gente faz hoje. Ela vai buscar cura para doenças que hoje não tem cura. Então, claro, pensando da forma positiva, né? Pensando da forma para o bem da tecnologia. Então, ela vai ter capacidade de fazer muito mais. Né? E isso aqui é que tem a questão. Ela vai pensar sozinha. Ela vai pensar por si. Ela vai ter alguma diretriz básica, mas ela tem uma capacidade. Ela não depende do humano alimentando ela. Ela vai ter capacidade de resolver problemas da humanidade, né? Buscar novas soluções. Essa é uma nova tecnologia, diferente do que a gente tem hoje. Né? Mas já se estima, sim, chegar nisso, né? Chegar nessa tecnologia em poucas décadas. Muito bom. Fê. Bom, dito isso pelo Bruno ali, eu vou agora... Está chegando a nossa hora, uma pena. Eu acho que a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas falando sobre esse assunto, que é um assunto que a conversa vai puxando a outra e a gente vai. Vamos assim, encerrando, cada um passa a sua mensagem e como é que a gente pode fazer com que o momento atual a gente consiga capturar o que é de melhor e a gente consiga trazer isso para dentro do nosso negócio, porque nós aqui na mesa, que todos nós temos um negócio e o Power Hub Business, que é uma confraria de negócios, é voltada para ensinar o empresário a crescer, nos ajudando, um ajudando o outro. Então, com base nisso, peço para cada um de vocês deixarem uma mensagem nesse viés da inteligência artificial, da inteligência emocional no seu negócio. Eu comecei antes pelo Leonardo, agora vou começar pelo Gilberto. Então, eu queria falar primeiro das nossas confrarias, né, que a gente tem lá nas terças-feiras, sempre a segunda terça-feira do mês. A próxima a gente vai ter uma palestra sobre esse assunto, inteligência artificial, e também vai ter uma apresentaçãozinha sobre robótica, então que venha no mesmo assunto, que é um confrade nosso, o cliente da Decouves,
que ele tem uma outra empresa e ele está abrindo o segmento de robótica. Também vai fazer uma apresentaçãozinha de uns 3 minutos sobre esse assunto. Então, vem a calhar, né? E nós, pela confraria, o nosso objetivo é andar lado a lado com os empresários. Então, nós da Decolves Business já temos, né, no nosso slogan bem mais que contabilidade, exatamente por isso, porque nós estamos lado a lado com o empresário, tentando, principalmente o nosso cliente, que ele cresça, que a gente cresça junto. Então, a gente tem as nossas ferramentas também e vamos sempre usar a nosso favor a inteligência artificial para a gente ter projetos e trabalhar junto com os nossos clientes, que possamos todos crescer junto. Esse é o objetivo principal da nossa confraria. Muito bom. Bom, para finalizar, eu gosto sempre de fazer um comparativo, tá? A inteligência artificial é uma nova revolução. Nós tivemos aí diversas revoluções ao longo dos últimos anos, né? Revolução industrial, depois veio a revolução aí dos computadores, da internet, e agora a gente tem mais uma revolução, que é a inteligência artificial, né? E nenhuma delas o mercado quebrou, né? Nenhuma delas extinguiu-se empregos e oportunidades. Na verdade, vai mudando, né? Quando tivemos a Revolução Industrial, mudou a forma de produzir, né? A forma de transportar. Quando nós tivemos a revolução aí da internet, mudou-se a forma de se comunicar, a forma de fazer negócios. E agora nós temos uma mudança de forma de novo de como nós trabalhamos no nosso dia a dia. Então, é uma nova revolução. As empresas têm que estar atentas, né? Como isso vai afetar o seu negócio, né? Como isso está afetando o seu mercado, o seu concorrente. Então, buscar soluções. Então, vai desde utilizar ali um chat GPT, né, um Gemini de uma forma mais adequada, né, conforme a gente comentou hoje. Pode buscar também facilmente na internet melhores práticas ao se utilizar. A inteligência artificial vai encontrar bastante conteúdo sobre isso. Então, é importante saber utilizar bem a ferramenta para que você tenha um resultado dentro do seu negócio, né? Então, é fundamental utilizar, implementar. Existem também outras ferramentas que as empresas podem contratar com inteligências artificiais específicas, né, com bots de atendimento, com sistemas de automação, que eu posso automatizar processos e tarefas. São empresas que estão no mercado vendendo essas soluções já prontas, né, que a gente chama de plug and play, tu só vai ali, contrata, personaliza, ela vai começar a trabalhar por ti também. Então tem que buscar as ferramentas, buscar as soluções e não achar que não é para mim, né? Porque o mercado já está mudando, é uma revolução que já está em andamento, né? Então tem que acompanhar, buscar informação e tentar trazer para dentro do seu negócio, porque senão fica para trás. Eu queria falar principalmente para quem ainda não usa, para quem não usa IA. Nunca usou, quem acha que no seu negócio não é para usar. Eu sempre... E quem tem o seu negócio, e eu imagino que todos que tenham e estão da confraria querem crescer com isso, e existem coisas nos nossos negócios que nos tomam tempo. E tempo é dinheiro. E eu pergunto para você que não usa a IA, o que hoje você faz que não precisaria fazer? O que você faz de maneira repetida várias vezes? Pode ser responder um cliente, pode ser gerar textos, pode ser gerar vídeos, pode ser perder um tempo fazendo um script de algo para vender. O quanto, se você fizesse outras coisas mais produtivas, você conseguiria alavancar o seu negócio. E sempre existem coisas. E aí, quebrar aquela nossa crença de, não, isso aqui eu preciso fazer. Quem disse? Quem disse? Onde é que está escrito que tu precisa fazer isso? Por que a gente não pode delegar ou para um funcionário ou para IA fazer? E a gente fazer da maneira correta. Então, a pergunta e a minha provocação para você que ainda não usa IA é buscar aquilo que você está fazendo repetidamente que uma IA poderia fazer ou a IA poderia agilizar você, que podia melhorar seu poder de comunicação, de influência, de tempo que tu está com o teu cliente, ou até de tempo que tu está produzindo algumas coisas, né? Ainda poucas pessoas estão na internet. E para quem está, por que tu não pode produzir fotos melhores dos teus produtos, dos teus serviços melhores? Com um clique numa IA, tu produz coisas que vão te diferenciar do mercado. Porque fazer igual a todo mundo, a gente tem o mesmo resultado. Então essa é a minha provocação. Escolha algo muito específico. E lá na próxima terça, a gente quer levar coisas muito práticas para falar sobre isso. Vai ser muito legal. A gente falar sobre IA para o negócio. Vamos fazer alguns testes. Vai ser muito joia. Então, quero agradecer a presença aqui do Gilberto, do Bruno, do Leonardo, que nos abrilhantaram com esse bate-papo aqui, e convidar todos para
na próxima terça-feira, participar presencialmente do nosso Power Hub Business. Um evento feito para empresários fazer network, aprender e também, né? Qual é a finalidade dos negócios? Ganhar dinheiro. Dito isso, eu quero agradecer realmente, de coração, a todos e até terça-feira, tá? Até mais. Até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu.